Fala, futuros cientistas e engenheiros que estão estudando física básica pelo livro do Paul Tipler, tá? Aqui do capítulo 2, o problema 54. Mas antes de continuar, vocês viram, vocês estão acompanhando a playlist aí, que nos dois últimos problemas eu fiz o cálculo certo, falei tudo certinho, mas na hora de escrever a resposta eu esqueci de colocar o sinal. Se eu fizer isso na prova, o professor vai descontar ponto. Brincadeira. Mas vamos lá. 54. Dois carros viajam ao longo de uma estrada reta. O carro A mantém uma rapidez constante de 80 km por hora e o carro B mantém uma rapidez constante de 110 km por hora. Em t igual a 0, o carro B está a 45 km atrás do carro A. Quanto viajará o carro A até ser ultrapassado pelo carro B? Ó, então o que a gente pode fazer aqui? Tá? Então vamos fazer a estrada aqui. Tá? Vou fazer o carro A e o carro B. Viajará o carro para ser ultrapassado. Então o carro A está na frente. Esse aqui é o carro A. O carro B está lá atrás. Certo? Então eu disse assim, ó, o carro A mantém uma rapidez de 80 km por hora. Então aqui é 80 km por hora. Essa é a velocidade. E o carro B, 110 km por hora. Tá? Essa é a velocidade. Então, a distância entre eles é de 45 quilômetros, tá bom? Então, quando o carro B alcançar o carro A, tá? Quanto mais viajar até ser ultrapassado pelo carro B. Então, vamos dizer que eles sejam pontuais, né? Porque ele não diz as dimensões do carro e começa a ultrapassar quando o carro B chega na direção do final do carro A e termina quando os dois, né? Então teria que somar essa distância toda ainda o comprimento dos dois carros. Mas vamos considerar que eles são pontuais, vamos dizer que isso aí é irrelevante aí, tá bom? Bom, então os dois carros se ultrapassam quando a posição do A for igual à posição do B, tá bom? Então eu tenho que montar a equação horária da posição de cada um deles, tá? E aí, como é que eu vou montar a equação horária? Tá? Lembrando que a equação horária, o que é? Ela é posição é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Tá bom? Então eu tenho que determinar quanto que é a posição inicial. Se eu determinar que a posição inicial é aqui, o zero é aqui, o carro A está a 45 km na frente. Tá bom? Então, quando eles se encontrarem, eu vou achar a posição de encontro deles. Se eu achar a posição de encontro deles, e eu quero saber quanto que o carro A vai viajar, eu vou ter que pegar essa posição de encontro e subtrair de 45. Tá? Essa que vai ser o quanto o carro A vai viajar para ser ultrapassado. Mas se eu colocar o zero, a origem aqui, ó, a posição de encontro é quanto o carro A vai ter que viajar até ser ultrapassado. Então, veja, a estratégia é facilitar, né? Então a gente põe a origem aqui, tá? A primeira vez que eu resolvi, eu coloquei a origem aqui. Aí depois eu tive que fazer os cálculos, mas realmente, ó, se colocar a origem aqui, tá? Ele vai, quando ele chegar lá na posição de encontro, a posição de encontro do carro A vai ser a distância que ele viajou desde o tempo zero, que é quando ele está aqui, até lá. Ah, daí você fala, mas aí a posição do B qual que é? Vai ser menos 45. Tá? Então a posição do A vai ser o quê? XA, né, que é 0, x0 do A, que é 0, mais a velocidade do A, vezes o tempo, e isso vai ser igual à posição do B. A posição inicial do B vou colocar tudo em letra, né? O professor disse que não gosta que misture letras e números, então coloca tudo em letra e depois só calcula o número no final. Então a posição do B, tá, que vai ser menos 45, mais a velocidade do B vezes o tempo. Tá? Então, ele quer saber a posição do A, né? Então, eu vou primeiro descobrir quanto tempo vai demorar para eles se encontrarem. Eu descobrindo quanto tempo eles demoram para se encontrar, aí eu ponho aqui nessa equação da posição do A ou na equação da posição do B e acho qual é a posição final lá, que é a distância do zero aqui da origem até onde eles se encontram. Tá? Então vai ficar assim, ó. Vou jogar esse para cá. Então vai ficar
VA vezes T menos VB vezes T vai ser igual a posição inicial do B. Então, o tempo vai ser posição inicial do B dividido pela, né, colocando o tempo em evidência, vai ficar o quê? VA menos VB, ok? Então, esse tempo aqui vai ser o quê? Vamos colocar aqui. Dessa vez eu vou colocar o sinal para não me perder. Quando o resultado der, eu coloco o resultado com o sinal. Menos 45 dividido, vou abrir parênteses, velocidade do A, 80, menos velocidade do B, 110. Fecha parênteses, igual. Então, o tempo deu 1,5 horas, né? 1,5 horas, porque a velocidade está em quilômetros por hora e a distância está em quilômetro, então o tempo vai dar em horas, né? 1,5. Agora deixa eu colocar os dados aqui que eu não tinha colocado aqui. Então, menos 45 sobre 80 menos 110. Então, isso aqui, como tem duas casas, dois algarismos significativos nas menores informações, tá? Então, a distância está 45, com dois algarismos. A velocidade, um está em 2 algarismos, outro está em 3. Então, quer dizer que o resultado vai ter que ter 2, que é a menor quantidade de algarismo significativo. Então, vai ficar realmente aqui 1,5 da hora, tá? Então, agora, para saber a posição de encontro, que é a distância em que eles se encontram, vou fazer o quê? Então, é a posição do A nesse tempo aqui. E daí vai ser VA vezes o tempo. Então, isso vai ser VA é 80 vezes o tempo, 1,5 da hora. Tá? Então, a posição do A vai ser... Bom, isso aqui deu exato, né? Então, vou usar esse dali mesmo. Não tem que ficar digitando tudo de novo. 2 algarismos significativos. Então, isso aqui vezes 80. Tá? Que é o 1,5 vezes 80. E deu 1,2 vezes 10 elevado ao quadrado. Será que está certo? 80 km por hora, 1 hora e meia. Vou colocar de novo, 1,5 vezes 80. Tá? Então, a posição a posição do A deu 1,2 vezes 10 ao quadrado quilômetros. Tá? Ou seja, a distância percorrida do zero, da onde o A saiu, até eles se encontrarem, é 1,2 vezes 10 ao quadrado quilômetros, tá? Aí você fala, por que você não põe aqui logo 120? Eu não posso colocar 120 porque eu vou desrespeitar a quantidade de algarismos significativos, porque 120 tem 3 algarismos significativos. E a minha resposta tem que ter apenas 2, então tem que ser assim mesmo, tá? Vamos lá. Quanto à frente do carro A estará o carro B 30 segundos após tê-lo ultrapassado, tá? Então, veja, a distância, quanto à frente vai estar, eu vou pegar a posição do B, porque o B vai ultrapassar. Então, eu vou pegar a posição do B, né? 1 hora e meia mais 30 segundos depois, menos a posição do A. Tá? Porque quando eles tiverem terminado de ultrapassar, então eu vou pegar a posição do B, tá? A 1 hora e meia mais 30 segundos depois, menos a posição do A, 1 hora e meia mais 30 segundos depois. Tá? Essa vai ser o quanto o carro B vai estar na frente do carro A. É a posição do B menos a posição do A. Tá? Então, a posição do B é dada por essa fórmula aqui, ó, né? Então, vai ficar x inicial do B mais velocidade do B vezes t, menos x do A é essa fórmula aqui. Então, VA vezes t. Tá? Então, essa é a distância. Vou colocar só distância. Tá? Essa aqui é a distância. Ok? Bom, vou simplificar um pouquinho mais essa escreveção toda aqui. Então, vai ficar a posição do B
mais t vezes velocidade do B menos velocidade do A. Tá? É isso que eu vou preencher aqui. Só que o tempo que eu vou usar, eu tenho que usar em horas, tá? Então, esse tempo de 30 segundos, ele representa quanto da hora? Então, a gente sabe que 30 segundos é meio minuto, né? 30 segundos equivale a 1/2 do minuto, correto? Só que 1 minuto é 1/60 da hora. Então, 30 segundos vai ser 1/2 vezes 1/60 da hora. Tá? De forma que 30 segundos será 1/120 da hora. E é isso que eu vou colocar no lugar do tempo aqui, ó. Esse 1h30 mais 30 segundos, eu vou colocar 1h30 mais 1/20 segundos. E vai ficar assim, então, a distância... Isso é legal. Posição inicial do B, ele começou lá no menos 45. Mais o tempo. O tempo vai ser 1,5 mais 1/120 vezes a velocidade do B, que é 110, menos a velocidade do A, que é 80. Tá? Estou jogando tudo isso na fórmula, na calculadora. Não vou mais errar agora, vou colocar o sinal antes, menos 45, mais, abre parênteses, 1,5, mais, eu estou vendo aqui que ele tem elevado a menos 1, né? Aqui, ó, elevado a menos 1, então 120 a menos 1, tá? 120 a menos 1 é 1/120, correto? Tá, fecha parênteses, vezes... Abre parênteses, e agora aqui, 110 menos 80. Acho que essa é a melhor forma de usar essa calculadora aqui, é você colocar toda a fórmula aqui, aperta o igual no final e ele dá a resposta, né? Então, é igual. Então, deu aqui, ó, 2,5 vezes 10 elevado a menos 1 quilômetro, certo? Dois algarismos significativos, tá? Jogando todos esses dados aqui, vai dar 2 algarismos significativos. Então, ficou o quê? 2,5 vezes 10 elevado a menos 1 quilômetro, tá? Só que como esse 10 elevado a menos 1 faz a vírgula pular para trás, eu posso colocar isso aqui com a vírgula para trás, que não vai alterar o número de algarismos significativos. Então, isso aqui, ó, essa distância é a mesma coisa que 0,25 km, tá vendo? Tá aqui, ó, 2 algarismos significativos, sem problema nenhum. Essa é a distância 30 segundos depois. Então, em 30 segundos, ele avança 250 metros, tá? Como a gente sabe aqui como é que se calcula tudo, né? Veja, a velocidade do B em relação ao A é 30 km por hora, certo? 30 km por hora. Então, ele anda... isso aqui eu não colocaria na prova, né? Se eu tivesse uma folha de rascunho, eu faria na folha de rascunho. Então, 30 km em 1 hora, tá? Equivale a 30/60 em 1 minuto, certo? Porque eu dividi por 60, a hora é 1/60, né? Melhor, a hora equivale a 60 minutos. Então, eu peguei esse 30 e dividi por 60 dos minutos, e eu vou ter o deslocamento, né, em 1 minuto. Então, esse deslocamento aqui, 30 por 60, dá meio. Então, é meio quilômetro em 1 minuto, certo? Então, ele anda meio quilômetro a cada minuto, ele se afasta meio quilômetro a cada minuto. Tá? Então, isso daqui equivale a 0,25, que é metade do meio quilômetro, em metade do minuto, né? 0,5 minuto, que é os 30 segundos, né? Tá vendo? Então, isso aqui é só para a gente ver que dá para fazer mentalmente o cálculo aqui, tá bom? Então, é isso aí. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, poste nos comentários desse vídeo, tá? Curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece o que tem visto por aqui. Ajuda os outros colegas da turma aí, tá? Troque ideias. Esse momento da graduação, da faculdade é muito importante. Tá? Ninguém está competindo para ver quem entra, já está todo mundo lá dentro. Então vamos se ajudar para todo mundo sair junto da faculdade, certo? Então segue aqui a playlist, vamos que vamos e até a próxima.